Saudações a todos vocês em nome de Jesus. Permitam-me aí bendizer a Deus pela minha vida, bendizer a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanha. Sim, sábado sim, nós invadimos a sua casa para lhe trazer o melhor da palavra do Senhor. E hoje eu quero dividir aqui o pão que eu tenho para com cada um de vocês. A palavra do Senhor, ela nos exorta a dar ao nosso próximo, ela nos exorta a partilhar daquilo que nós temos com o nosso próximo. E eu lembro que Pedro, assim que é, e João, quando chegam diante daquele homem paralítico em frente à porta formosa, ele olha para eles na expectativa de que eles lhe deem alguma esmola, porque ele estava ali sentado pedindo esmola. No entanto, Pedro disse: nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos, isso sim nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eu posso não ter prata, posso não ter ouro, posso não ter dinheiro, mas eu tenho o pão da vida e é esse pão que eu quero partilhar consigo hoje, em nome de Jesus. Eu sou Janeida Nova. Não se esqueça aí de colocar o seu like, de compartilhar este link para mais e mais pessoas que possam ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho a certeza absoluta que esta palavra vai gerar restauração, vai gerar mudança, vai gerar algo diferente no seu coração, na sua caminhada e na sua vida. Vamos orar? Pai, te damos graças e exaltação por este momento, te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é conosco, o Senhor é sobre este lugar, o Senhor é sobre cada um de nós. Te dou graças porque o Senhor está olhando pela vida da pessoa que me acompanha neste momento, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado e o Senhor tem olhado por aquilo que turva o coração, por aquilo, Senhor, da minha vida que tem abalado a caminhada de cada pessoa que me acompanha. Dê graça, dê poder, dê amor, encha-nos, Senhor, da sua paz, que excede todo o entendimento, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Uau! É sempre uma honra para mim, todo sábado, estar aqui com cada um de vocês para poder partilhar da palavra do Senhor, porque eu tenho a certeza absoluta que faz diferença. Ouvimos várias coisas, ouvimos diversas coisas, seja na escola, seja no nosso seio familiar. No entanto, a palavra do Senhor, quando nós sentamos para ouvi-la, a palavra do Senhor diz que ela é vida. Então ela gera vida, gera mudança, gera transformação em nós e gera transformação na nossa caminhada. E eu hoje trago aqui uma palavra que eu acredito e tenho certeza absoluta que vai gerar algo diferente em si. Ela vai gerar algo diferente na sua forma de pensar, na sua forma de olhar para as coisas. E hoje nós estaremos aqui falando sobre fé e confiança em Deus em dias sombrios. Abra comigo aí a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, estarei lendo aqui no versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Sim, esta foi a palavra do Senhor. E nós estivemos lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Daniel. Eu acredito que todos nós conhecemos a história deste profeta Daniel, porque quando nós estávamos lá na escola dominical, ainda pequenos, ensina-se muito sobre ele, sobre o homem que foi colocado na cova dos leões e que os leões não lhe fizeram nada, assim, ele brincou com eles. Mas como é que Daniel ele chega a ser colocado na cova dos leões? O rei estabeleceu um decreto alegando que ninguém devia prostrar-se a outro Deus, ou ninguém devia orar a um outro Deus. As pessoas deviam apenas prostrar-se diante dele e de ninguém mais, diante dos deuses deles e de ninguém mais. No entanto, nós vemos que Daniel ele não obedeceu, e as pessoas que coagiram o rei a assinar este decreto estavam vigiando Daniel, porque eles convenceram o rei a assinar este decreto de modo com o objetivo de poder manchar a imagem de Daniel, de poder fazer com que Daniel fosse morto. E uma vez uma lei decretada, quem desobedece obviamente deve passar pelas consequências de ter desobedecido da lei.
Olha, eu imagino Daniel estava em maus lençóis. Claramente ele estava em maus lençóis, porque ainda que ele fosse próximo, ainda que ele fosse amado do rei, ele estava desobedecendo um decreto que o rei assinou e declarou. E costuma-se dizer que antigamente uma lei não podia ser revogada. Ela só podia ser substituída. O rei só podia falar uma outra lei em cima dessa, de modo a que aquela fosse anulada. Mas ele não podia revogar. E quem a desobedecesse devia passar pelas consequências de ter desobedecido a lei. E Daniel, mesmo diante deste decreto, continuava a dobrar o seu joelho conforme fazia desde o início, 3 vezes ao dia. Daniel se dobrava para orar diante da presença do Senhor. Então Daniel estava em maus lençóis. Por quê? Porque aquelas pessoas o perseguiam. E tais pessoas que o perseguiam estavam buscando criar ciladas para ele. Quantos de nós temos colegas de trabalho que não gostam de nós, estão a cada momento falando coisas diante do nosso patrão? Quantos de nós temos colegas na escola que não gostam de nós e estão a cada momento nos açoitando? Alguns de nós nem temos ninguém nos açoitando, nossa própria vida não tem caminhado conforme. Imagina Daniel, que era um decreto colocado pelo rei. Daniel estava em maus lençóis, estava num dia sombrio e ele podia se ter colocado na posição de medroso e podia ter renunciado, voltado atrás diante dos seus princípios. Mas nós vemos que Daniel, ele fez diferente. Por quê? Porque ele era um homem de princípios, que honrava aquilo que ele acreditava, que honrava aquilo no qual ele havia se firmado. E Daniel cria no nosso bom e maravilhoso Deus. E ele constantemente falava com esse nosso bom e maravilhoso Deus. Ele havia definido uma rotina muito boa de fazer a sua oração 3 vezes ao dia. Pela manhã, pela tarde e pela noite. E eles o controlaram, porque o objetivo de se ter colocado aquela lei era exatamente de fazer com que Daniel ele passasse mal. Sim, eu estou a falar do mesmo Daniel que fez o jejum de 21 dias, comendo apenas legumes e bebendo apenas água, enquanto outros no palácio se deliciavam daquilo que eles bem entendiam. Sim, este mesmo Daniel estava em apuros, em maus lençóis. E nós vemos que Daniel, ele tendo entristecido, ou ele tendo desfeito a lei, tendo desobedecido a lei que o rei Nabucodonosor colocou, ele teve que ser colocado sobre a cova dos leões. E olha aqui, quando ele é colocado lá, Deus olha por ele naquela instância. Por quê? Deus continua olhando por ele porque ele não desistiu. Ele não se apartou. E muitas das vezes nós temos ouvido, por exemplo, a palavra do Senhor, ela define que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E obviamente honrar implica também obedecer. E em algum momento nossos pais colocam leis, colocam coisas que nos fazem desobedecer a Deus. A quem nós devemos escolher obedecer? Obviamente que é a Deus. Até com o nosso próprio pastor, nossos próprios líderes, nós temos que ter certo limite de obediência. Nós obedecemos aos nossos líderes, aos nossos pastores, até onde eles, as leis que eles colocam estão englobadas dentro da palavra do Senhor. E aquilo, se prostrar apenas ao rei ou aos deuses deles, não fazia parte dos padrões de Daniel, não estava dentro daquilo que Daniel acreditava. E ele não se deixou levar, continuou crendo e se firmando nesse nosso bom e maravilhoso Deus. E este bom Deus, quando ele esteve no dia mau, quando ele esteve na cova dos leões, lembrou-se dele e fez com que os leões brincassem com ele como se fossem gatinhos. Estão a perceber esse nível? Onde Deus ele nos dá livramento diante de situações pesadas. Quando o inimigo pensa que acabou, quando o inimigo pensa que nos açoitou, nos encurralou, Deus ele vem e faz com que aquela dor que turvava nosso coração pareça nada
nada, nos dá aquela paz que excede todo o entendimento, que até nós mesmos procuramos, começamos a vasculhar, já que a psicologia costuma dizer que a nossa mente às vezes, ela chega a um nível como se tivesse tomado um analgésico, ela desliga emoções para que nós não sintamos nem ansiedade, nem dor, nem nada. Ainda que nós estejamos passando por momentos dificultuosos, nós não consigamos nem chorar. Então os psicólogos dizem que isso é um nível de anestesia, tua mente está anestesiada. Não, é Deus cuidando. Quantas vezes eu mesma, Ginaida, estive em momentos dificultuosos que eu não sabia qual seria a resposta. Fiquei ansiosa, cheia de sentimentos ruins no meu coração. E eu orei e disse, Senhor, eu entrego isto a si. E o Senhor derramou em mim aquela paz que excedia todo o entendimento. Levantei do joelho, da oração, sem entender nem o que havia acontecido. Só sabia que eu estava assim, em maus lençóis, mas a dor não habitava em mim, mas a preocupação não habitava em mim. E Daniel, que estava na cova, mas os leões estavam brincando com ele, o abraçando. E o rei, quando vai até lá, fica assustado. Os próprios homens que aprontaram para que Daniel parasse lá, ficaram assustados. Como assim este homem brinca com os leões? E depois aqueles mesmos homens foram lançados e eles foram mortos. Sim, foram mortos. Os leões não brincaram com eles como brincaram com Daniel. Então, tenha fé e confiança em Deus nos seus dias sombrios. Não permita que nos dias sombrios não se curve ao inimigo. Nos dias sombrios, não aceite sugestões de amigos que dizem, eu conheço um senhor numa palhota que pode te dar algo que vai te ajudar. Abandona lá esse teu Deus, deixa lá um pouco de lado, ou lhe ajuda lá um pouco. Levando isto aqui, não. No dia sombrio, permaneça com fé, permaneça confiando no nosso bom e maravilhoso Deus, que Ele estará te abençoando, que Ele estará olhando por si. E a palavra do Senhor em Tessalonicenses, ela vai dizer, em tudo, sejamos gratos ao Senhor, em tudo demos graças ao Senhor. Dar graças diante de Deus em qualquer situação que nós estivermos é uma representação, é um sinal, é uma forma de mostrar a Deus que nós confiamos e que nós temos fé nele. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós acreditamos que elas vão acontecer. Nós acreditamos que elas vão se materializar. Nós acreditamos que o livramento virá. Nós acreditamos que a situação irá se transformar. Então seja como Daniel. Esta é a palavra que eu trazia para si nesta noite. Tenha fé e confiança em Deus no dia sombrio. Este dia não é para o seu fim. Deus está olhando e cuidando de si. Eu sou Ginaida Nova. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!